Então, pessoal, graça e paz. Nós tivemos aí um problema técnico aí, mas nós vamos voltar aqui. Nós estamos falando sobre terra plana, e é um assunto muito importante para nós. Tivemos esses problemas técnicos aí que acaba acontecendo mesmo. Mas nós voltamos aqui de uma maneira diferente. Nós já tínhamos falado sobre alguns assuntos. Nós estivemos aqui falando sobre a terra plana, se ela é uma ciência ou não. O Cláudio respondeu para nós que não, mas é que ela trabalha também com observação, ela trabalha com experimentos também. E aí a gente acabou entrando aqui meio que num acordo aqui que acaba sendo uma espécie de ciência também, porque ciência também é observável. O diácono Rogério que falou sobre que ele não acredita ainda que a Terra é plana. Eu tenho as minhas dúvidas se ela é plana ou não, mas eu gostaria de te pedir o seguinte: você que entrou aí, dá um feedback para nós, porque o diácono Rogério está aqui nos comentários. Dá um feedback aqui para nós, para ver como é que está o áudio, como é que está tudo, para ver que se a gente pode prosseguir. E eu te peço que você que já curtiu, que já comentou e que já compartilhou, faça tudo de novo. Vai nos ajudar demais. Então, Cláudio, nós paramos de onde nós estávamos falando sobre algumas traduções bíblicas que fala sobre o globo. O Rogério parece que quer fazer uma afirmação, ele estava falando sobre acreditar ou não, mas a gente precisa dar prosseguimento aqui. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe gravidade na Terra plana? Cláudio, existe gravidade na Terra plana? Só nos laboratórios da NASA. Só nos laboratórios da NASA. Então, a Terra plana em si é algo que para nós não é relevante. Não existe esse papo de gravidade. O que a gente pode fazer uma pesquisa rápida, caso queira, e observar que a NASA nunca sequer saiu do globo, ou como ela diz, ou do domo como nós vemos. Ela nunca ultrapassou o que ela chama de película, ela chama de cinturão de Van Halen. Ela dá vários nomes para o que a Bíblia chama de domo, e a nossa Bíblia deixa muito claro que ele é duro como bronze polido, ou seja, impossível e intransponível de ser passado. Eu vou compartilhar aqui, e eu estou compartilhando com alguns grupos aqui. Nós estamos enviando o link para outras pessoas aí. Eu gostaria que você continue nos ajudando. Eu estou compartilhando aqui, nos ajude a compartilhar bastante essa live, porque nós estamos falando aqui de terra plana. Será que a terra plana ela é bíblica? Como que funciona essa questão da terra plana? Então continue nos ajudando. Enfim, eu gostaria, Cláudio, que você, como aqui nós estamos falando sobre é bíblico ou não, se você mostrasse para nós alguns textos bíblicos que comprovam a questão se a Terra ela é plana ou não. Tem alguns textos bíblicos que comprovam que a Terra é plana? Desde o Gênesis, eu gostaria de ler aqui com vocês, caso vocês queiram acompanhar. Eu vou ler Gênesis capítulo 1, do versículo 3 em diante. Vou ler alguns versículos, vou ler rápido, porque nós só temos uma hora. Então, assim, peço a você que acompanhe. Segundo a tradução, minha Bíblia é o mais próximo do grego, é a King James. Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. Separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-la em duas partes. Isso aqui já vemos uma coisa interessante que Deus fez. Duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento. A NASA chama de cinturão de Van Halen. Firmamento, domo, cinturão, a mesma coisa. Mas explica para nós o que é firmamento. A gente não está com o computador aqui para a gente jogar alguns exemplos, algumas imagens, mas eu gostaria que você me explicasse para nós, como, pelo menos assim, o que é esse firmamento. Porque os cientistas falam para nós que o mundo, que o Sol, a Terra está girando não sei quantos quilômetros por hora e nós estamos aqui parados, É algo que eu não sou terraplanista. Eu acho que foi esses questionamentos que me fez aproximar dos terraplanistas, porque eu não sou terraplanista, mas eu já via que essas dúvidas. Como que uma Terra que está girando não sei quantos quilômetros e a gente está aqui meio que a gente não sente nada, a gente não sente nem
nada. Então, e a Terra está girando assim num espaço vazio e os em órbita ali, o Sol também. Explica para nós como que é esse mundo terraplanista. Como que é esse mundo terra plana? Vou dar sequência aqui que você vai ver que a própria palavra de Deus vai nos discernir um pouco do que é o domo e vou explicar a questão do porquê que a NASA trouxe tanta dificuldade para uma Terra girando no espaço, né, indo para o alto e além, né? Parece que está no vácuo para nada, indo para nada. Fez, portanto, Deus um firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. Ou seja, existe água acima do domo. A NASA também sabe disso. E existe a água abaixo. Deus deu o nome para essas águas de mares. Deus, ao firmamento, deu o nome de céu. E a tarde passou e raiou a manhã, e foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra, a parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Determinou que a terra seja coberta de todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores. Daqui para lá nós vamos ver a criação dos animais. Uma questão que o pastor levantou aqui agora, que fica muito fácil para a gente entender e realmente ver que a Terra, segundo a NASA, está viajando aí no espaço, né, no vácuo, girando em torno do Sol. Uma coisa que fica muito clara de ver que não é assim, que Deus ele deixou claro aqui no Gênesis, que ele fez primeiro a Terra. Então, só para a gente entender, para quem está do outro lado lá nos entende. Sim. Na ideia terraplanista, a Terra não está se movendo, ela não se move, é uma Terra parada, Estática. É uma Terra estática, não se move. E o que se move é Sol e os Lua, astros. os astros. Mas existe estrela. Existem as estrelas. A Bíblia vai dizer que no próprio Porque a gente livro de olha para Gênesis- cima, quem deve estar acompanhando, a gente olha para cima e a gente vê que tem de estrela. Eu vou te fazer uma pergunta muito clássica de quem é um pouco contra a visão terraplanista. A gente vê algumas estrelas maiores, umas estrelas menores. Isso está tudo dentro desse domo? Essas estrelas, essa distância, é assim mesmo que funciona? Como é que é essa questão? Biblicamente, Gênesis disse que no firmamento Deus colocou as estrelas. Então, mas essas estrelas estão tudo dentro desse domo. Estão todas abaixo deste domo. Isso, então, é só curiosidade, porque não é minha área. Estamos aprendendo, Eu né? estou aqui aprendendo, não é minha área. Eu gosto do assunto, mas não é minha área. Sim. Entendeu? Eu só gostaria de saber, assim, o que está atrás do domo, o que está por detrás desse domo. Aqui tem as estrelas, está tudo nesse, vamos dizer assim, Tudo para aqui quem embaixo. possa nos entender. Parece que está tudo dentro de uma panela, dentro de um domo, não sei te explicar direito. Está fechado. E por trás disso há o quê? A Bíblia nos relata que acima do domo está as águas. Tem Nós águas, temos na Bíblia que são as águas primordiais. As águas que estão no céu. Tanto que se a Bíblia fala abrir as comportas do céu, então vai descer a água. Mas isso que eu queria entender, porque, desculpa, eu só preciso entender. Porque pra mim, quando tu fala abrir comportas do céu, a gente entende, lê que falar de chuva, não é algo que está acima, mas é nuvem, as nuvens que derramam. Quando Deus fala que vai abrir a comporta do céu, ele vai derramar chuva. Não é isso, Diácono Rogério? Não, o texto, a interpretação do texto é essa, né? Deus, quando fala de abrir comportas do céu, ele vai promover chuva, né? Aí tem todo um lado, assim, tanto de Deus quanto um lado da ciência mesmo, de onde que vem a chuva, formação de nuvens, que a gente já aprende no dia a dia, e cai essa comporta do céu, que é a chuva, né? Agora, eu mesmo estou aprendendo a primeira vez que eu, assim, né? Que eu tô dentro de um debate que realmente tem esse firmamento, depois do firmamento tem o céu, depois essa dúvida, ainda tem água, né? Eu não tive essa visão. É porque você estuda mais que a gente. Tem duas repartições de água, então. A nossa, que é os mares, e as águas que estão sob o domo. Então são duas E repartições. sob o domo. Sobre o domo, então Isso. está acima do domo. Tem algum. Desculpa, é que a gente é leigo, eu tô só.
existe, quando fala com porta, tem esse domo, aí quando Deus resolve mandar uma chuvinha, ele vai lá, abre uma janelinha e cai uma aguinha, como é que é? Explica pra nós como é que Não é que Deus manda uma chuvinha, né? A chuva, ela é uma reação abaixo do domo, né? Entendemos, e é fácil de observar que a água, quando evapora, ela condensa e volta para a terra de novo. Ela nunca saiu de dentro deste domo. Mas acima do domo tem água. Acima do domo é outro tipo as de águas água. primordiais. As águas, no caso, seriam as primeiras águas. Chamamos de águas primordiais por ser as primeiras águas, as águas de Deus mesmo, está lá no trono. Deixa eu só falar uma pergunta, porque eu quero o espectador que está me assistindo poder fazer uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta que, na verdade, ele está falando espiritualmente aqui, está concordando com o Cláudio aqui. Ele diz assim: ó, a terra plana prova a vinda de Cristo. Todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quer dizer que a terra, por ser plana, todo olho. E aí, Cláudio? Sim, todo olho verá, né? A partir daí. Da terra plana. Isso. É impossível, né, pegarmos a Bíblia e imaginarmos que Deus estava usando o profeta para dizer, como hoje é ministrado por muitos, que veríamos a volta de Cristo através da televisão. É complicado, né? Mas é isso que eu queria entender, porque eu digo o seguinte: Daniel vai dizer que a ciência multiplicaria nos últimos dias sobre a face da terra. Eu entendo, com a minha maneira bíblica de entender, a minha visão, que seria nesse sentido, né? Que Deus, Jesus seria visto, até mesmo porque existe um local onde Jesus vai descer. Né? Você vai usar a tecnologia em prol de... Seria nesse caso, porque, por exemplo, o que se explica, por exemplo, em Apocalipse, quando diz, por exemplo, das duas testemunhas, né? Que elas serão espanto, que serão vistas. Então, assim, elas só poderiam ser vistas se fosse via smartphone, tecnologia, né? Essa é a minha maneira de perceber. Eu só estou falando isso porque a gente sempre tem um lado que nos apresenta e um lado que a gente está conhecendo agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu estou fazendo as perguntas porque talvez quem está do lado de lá vai assistir, talvez não vai dar tempo de fazer a pergunta. Mas é uma pergunta: como que fica a questão do universo? Existe um universo na Terra plana? Porque como você está falando que só existe o dom, para lá a gente não sabe o que tem, só tem, mas aí eu vejo as estrelas. Onde fica o universo? Aí, quando eu falo universo, estou dizendo assim: existem outros mundos, galáxias, planetas, existe isso? Olha, na Terra, na visão plana ou na visão bíblica, que a Terra plana, quando fala Terra plana, parece que divide um povo de outro povo. Não é. Né? Não é. Parece que a gente virou avatar. Vira um doido falado de coisa. Não, a Terra plana, né, pessoal, o que eu sempre falo, ela jamais vai te distanciar de Deus. Porque quando fala da Terra plana, um domo, né, de poucos quilômetros de altura, como o pastor citou, que era o meu primeiro versículo, Isaías 40:22, mostra que Deus ele não está tão alto, mas de lá ele vê o homem. Né? Então, assim, Deus está próximo da gente. Se você subir no alto de um prédio, quem está lá embaixo vai ser como uma formiguinha para a nossa visão. Né? Então, Deus ele não está distante. E nessa visão de mundos, né, para nós, nada mais é de que fantasias que vende muito. Então somos tão distantes. Baseado nisso que eu vou falar daqui agora. Agora eu quero falar de visibilidade. A gente acredita muito naquilo que a gente vê. Sim. Quando você para no tempo e olha para a Lua, ela é o quê? Plana ou redonda, visual? O Sol, quando você olha, vê ele plano ou redondo? Ou aquele globo? A gente tem muito isso, a ciência ainda comenta sobre isso, né? Só você observar tudo que você olha vê um globo, você vê um círculo, um redondo mesmo. A gente vê a Lua assim, a gente consegue ver, né, o Sol aparentemente dessa forma. Então as pessoas conseguem isso. Não é quadrado, o Sol, né? A gente enxerga uma pizza lá assim. Isso, é visível, né? Então acredito que os planetas são assim também, inclusive a Terra. Então por isso é uma das coisas que a ciência joga e prova, que a Terra também é um globo, baseado nisso que a gente consegue enxergar também. Sim. Você falou assim a questão do universo, aí você falou que é bíblico, mas Hebreus 11:13 diz assim, ó, é a tradução que eu tenho, e outras traduções também falam praticamente a mesma coisa. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Aí existe em Hebreus 11:13 a palavra assim que pela fé nós entendemos, ou seja, o que é fé? Às vezes eu não sei explicar, mas pela fé eu acredito que Deus criou outros mundos. Eu sei que na Bíblia mundo pode ser pessoa, porque
Por que mundo pode ser pessoa? Porque quando Deus falar que Jesus, que Deus entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, né? Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo ali tem a ver com pessoas, né? Então eu sei que o mundo na Bíblia tem vários significados, mas eu entendo que nesse contexto aqui, parece que mundo aqui na visão, mundo aqui numa visão terraplanista seria assim, o lugar dos anjos, porque para dar a entender aqui que os mundos, né? O texto é bem claro dizer que pela fé entendemos que os mundos está no plural, então tem vários mundos, né? E como que fica essa questão nesse texto sagrado aqui? Como que eu já prefiro dividir a questão mundos, né? Além da visão que o senhor citou de pessoas, né? Mundos eu prefiro ver como uma questão espiritual, porque, né, o próprio apóstolo vai falar, Paulo, ele fala lá que ele foi arrebatado, não sabe se em corpo e espírito, até os primeiro, segundo, não, você vê, primeiro, segundo, terceiro céu. Então mundos eu prefiro entender que existe o mundo ou físico e o espiritual, né? Nós somos seres espirituais que habitamos no mundo físico, mas nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui passando um período, então em breve vamos voltar para o nosso real lugar, que é o mundo espiritual. Prefiro ver dessa maneira, dentro da palavra de Deus fica mais claro. Você tem uma, abre aí para mim, acho que é Colossenses 1,16, só para a gente inteirar. Acho que esse é o texto também que eu queria ler aqui. Eu anotei tanto texto aqui, só que eu acabei. Leia Colossenses 1,16, tá? Acabei lendo? Olha aqui, ó. Colossenses 1,16. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta enquanto ele procura ali. Por exemplo, quando você está dirigindo um carro, quem está aí, acho que é esse que é, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja elas tronos ou dominações, principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele. Aí é interessante dizer nesse texto aí, Cláudio, irmão, que fala de coisas visíveis e as coisas invisíveis, né? Do mesmo momento, eu posso usar o mesmo argumento que eu posso usar contra a tal ciência que nós acreditamos, é o mesmo argumento que eu posso usar para os terraplanistas, porque como que a gente crê que existe algo acima daquilo, que é dessa forma que a gente acredita, no dom, que a Terra é plana, sendo que a gente sabe também que a Bíblia diz que Deus criou coisas visíveis e as coisas invisíveis. Eu sei que a gente vai falar a gente pode entrar na questão quântica, de ciência quântica e tal, questão espiritual ou não, mas eu poderia usar esse mesmo argumento, mas não, calma aí, vocês estão vendo coisas que acho que a Bíblia não dá para você ver, eu acho que está além da compreensão. Porque eu, por exemplo, Cláudio, você já sabe disso, pastor Leandro, eu não acredito que o homem foi na Lua. Não acredito. Não acredito que o homem foi na Lua. Não tem quem me faça acreditar. Eu só vou acreditar que o homem foi na Lua no dia que ele voltar lá de novo. E diz que todo ano eles estão voltando. Todo ano a NASA posterga as suas viagens para a Lua. Aí começa, não, vai ser adiado. Então tem mais de anos que a NASA e outras empresas aí têm adiado seus voos. Tem um grande rapaz aí, um milionário aí que tem feito umas viagenzinhas numa cápsula aí, mas a gente não consegue ver essas imagens ao vivo. É uma coisa interessante que ninguém consegue ver uma imagem ao vivo daquilo. Mas é complicado. Então como que eu posso ter esse argumento? Assim, baseado em que vocês você fala assim, não, Cláudio, peraí. Acho que os terraplanistas estão vendo coisa onde não existe coisa. Interessante, só um instante. Vou voltar um pouquinho aqui, porque o espectador aqui que fez uma pergunta e realmente ele construiu, isso é verdade mesmo. Eu estava preocupado com isso aqui, agora ele respondeu para nós. Em Hebreus 11:3 aí que você leu, a palavra grega alon, seria o universo, mundo mesmo, tá? Seria mundo espiritual não, a palavra grega não a base para o mundo espiritual. Ali está falando realmente mundo mesmo, universo. Eu também concordo, eu acho que eu creio nesse texto dessa forma. Nosso amigo Douglas Christian, um abraço, meu amigo. Eu, assim, o entrevistado aqui é o Cláudio, eu acabo dando assim, as minhas, eu acredito em partes, em algumas coisas que a ciência me fala, mas eu também acredito em partes no que os terraplanistas falam também. Eu por entender que Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, um Deus, vamos dizer assim, um Deus sem limites, eu acharia meio estranho eu estar nessa terra, nesse mundo, só nós aqui, nós é a última bolacha do pacote. Eu não estou falando de extraterrestre ET aqui não, gente. Eu estou dizendo que eu acho que Deus, pelo fato de ser poderoso, ele tem poder para criar quantos mundos ele quiser, quantas terras ele quiser. Né? Então, baseado nisso,
como que me parece que o sentido, desculpa, Cláudio, não é isso, eu não estou denigrindo a imagem de ninguém, não estou falando do conceito, até mesmo que eu gosto, eu estudo os terraplanistas, eu gosto muito de muitas coisas que eles falam, mas parece que o conceito da Terra plana ele é muito simplista, e aí o ser humano ele gosta muito das coisas tão complexas. Gosto muito de filme. O ser humano gosta das coisas complexas, quanto mais difícil para nós é melhor. Agora, quando nós gostamos, você fala, não, cara, porque quando você fala assim, não, o mundo é a Terra plana, aqui tem um domo aqui e tal, nós estamos tudo aqui, tá tranquilo, não tem mais ninguém. Então, nossa, como que eu convenço uma pessoa em ser terra plana? Perfeito. Rapidamente vamos entender a palavra universo no dicionário. Universo, conjunto de todas as coisas que existem no mundo, inicial por vez. Ou seja, tudo que Deus criou aqui embaixo é o universo. Entendeu? Agora a NASA pega a palavra universo para mostrar buraco negro, aquele monte de luzinha junto, aquele negócio colorido muito lindo, né? Mas, enfim, respondendo à questão que o pastor falou sobre Deus ter feito isso só, será que é só nós, a última bolacha do pacote? Sim, última bolacha do pacote. Criou Deus o homem e viu que era muito bom. E parou ali. Deus não criou mais seres, outros planetas. Existem lá as bolinhas penduradas. Douglas, é um prazer ter você aí conosco, porque o Douglas ele sempre nos acompanhou aqui no Protesto Protestante, e ele gosta muito dessa questão do grego. Se você quiser lançar aí algumas palavras aí para estar nos ajudando, Muito porque bom. Não é a minha área, a gente acaba trazendo algumas pessoas aqui para trazer uma visão, porque eu com todo respeito, por exemplo, eu estava vendo uma questão científica, Cláudio, até comentei com você. Eles falam que para ter fogo tem que ter oxigênio. Sim. A NASA fala que não existe oxigênio. Prova disso que eles sobem lá no vácuo. No vácuo, aquele capacete lá, porque se tirar aquele capacete eles morrem porque não tem oxigênio, não tem ar ali. Então como é que o Sol... Como é que explica essa questão do Sol? Porque para ter fogo tem que ter oxigênio, mas o Sol tá lá raiando. Então essas coisas são inexplicáveis. Assim, eu acho que devia ter uma explicação melhor para essas questões, né? Eu não sei se talvez eu pulei essa matéria lá quando eu estava estudando na quinta série, na sexta série, na sétima série. Mas, Cláudio, eu gostaria que se você tiver mais texto para apresentar aí sobre a defesa aí da Terra plana. Porque eu tenho uma outra pergunta aqui. Só mantendo aqui, respondendo a questão que o irmão Rogério leu para nós aqui a respeito, né? E que o senhor também falou, nós somos a última bolacha do pacote. Eu vou responder, sim, somos a última bolacha do pacote. Quando Deus criou, né, a Terra, Ele não criou a Terra para ser multiplicada ou dividida em vários reinos. Não, Deus criou a Terra e o homem para simplesmente adorar a Ele. Nós somos a primazia do Senhor. Nós somos a obra-prima dele. Ele criou, não foi uma bola para ter outras bolas com outras vidas, como a NASA insiste em provar para o mundo aí. Que até hoje nunca provou nada, né? Vai mostrar demônios. Vamos esperar. Já vai mostrar algumas coisas aí. Tá planejando já. Só concluindo. Deus ele fez um reino para que ele fosse o rei. Tanto que ele tem o seu trono aonde? O Senhor leu. O trono dele está lá em cima. Se não me falha a memória, Hebreus, né, ele não fala o nome do homem. Seria muito interessante eu ter esse versículo, mas acho que o Senhor vai conseguir me ajudar. Ele fala que olhou para cima e viu o céu se abrir e viu um trono. E neste trono há uma semelhança de homem. Então ele estava na terra, o céu se abriu, ele viu Deus. Você vê, assim, por isso que eu falo que a gente tem que... Há várias maneiras de a gente enxergar algumas coisas. Percepção. Por exemplo, Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo físico. É de outro. Então, lógico, como Deus nos deu a capacidade de pensar, sim, seria errado eu imaginar, então, que esse Deus fosse, eu não sou desse mundo, eu sou de outro lugar. E eu entendo que o céu, porque tem gente que acha que o céu não é algo palpável. E eu acredito que o céu tem que ser algo palpável, porque ninguém vai ficar voando igual o Gasparzinho e atravessando um no outro. Né? Eu acho que eu acho que o céu tem que ser algo palpável. Eu digo assim, você vai andar lá, que imagine Deus fez um mundo maravilhoso como esse que nós temos, nós sente a areia da praia, nós sente tudo, chega lá no céu, nós ficamos atravessando um no outro, voando para lá, para lá. Então eu creio que existe um mundo palpável, algo que Deus criou. Eu não poderia, assim, eu sei que talvez é a testa bíblica, mas eu também vejo que tanto os cientistas quanto os terraplanistas também vai muito além daquilo que está escrito. Qual que seria o problema de eu acreditar que Deus fez um Plutão, Saturno, Netuno? Não, problema nenhum de acreditar que exista abaixo do domo, não tem só Plutão, Saturno. Estudando, vamos ver que existem umas bolas negras também. Nós não conseguimos ver elas porque elas estão numa distância além da nossa visão e na noite você não vai ver.
Mas a própria NASA, inclusive, ela dá um nome para uma dessas bolotas aí, se vocês forem pesquisar, a NASA chama de Nibiru. Ela vive citando essa bolota aí. Ela fala que vai entrar em contato, em choque, mas tudo isso está abaixo do domo. Tudo que a NASA vê, tudo que nós possamos pegar, se você pegar um telescópio e apontar, você vai ver todos esses planetas que ela cita. Mas tudo isso está abaixo do domo. É estudo para uma outra matéria, mas a própria palavra de Deus chama de estrelas errantes. Rapidamente, o Douglas só quis Ele falou corrigir. aqui que o Sol, não, o Douglas está falando. Uma questão do Só que ele sol. falou antes aí, só um negócio aqui, o Douglas falou assim, ó, tem que buscar no conceito do universo de acordo com o hebraico, né? Arcaico, da época, não segundo o dicionário que usamos. Lembrando que a Bíblia não é um livro de ciência. Então ele está dizendo que a tradução está vindo realmente não do dicionário, mas sim do conceito do hebraico, né? O Douglas, ele está falando outra coisa aqui, mas aí ele fala assim, o Sol são reações nucleares. Ok, Douglas. Beleza. Essa que a ciência fala. Mas a ciência fala que para mim saber que algo é um nuclear, que é H2O, eu tenho que ir lá e pegar. Eu tenho que ter a matéria. Quem foi lá no Sol, pegou um pedacinho do Sol para falar isso, ó, isso aqui são reações nucleares? Ninguém foi lá. Ninguém pegou um pedacinho do Sol, ninguém pegou uma partícula. Só que isso é interessante. Ele fez uma pergunta aqui que eu consegui lembrar. Nós, bom, Douglas, essa aqui. Realmente no hebraico não existe a palavra céu, existe a palavra céus. Como é que a gente fala? No plural. Não aí, existe foi céu. O que eu citei, né? Paulo fala, não sei se em corpo ou em espírito, mas segundo, terceiro, ele citou vários céus, inclusive. Exatamente, vários céus. Então, E rapidinho, só pro Douglas aproveitar que ele tá acompanhando, Douglas, se você pesquisar, jogar no Google aí, ó, ainda existe, tá, Douglas? No Wikipedia ainda você vai conseguir achar, aproveita que ainda tá lá. Qual era a visão do formato da Terra segundo os hebreus? Os hebreus, os incas, os maias, os egípcios, os astecas, só a NASA trouxe o formato só a circular. NASA, e assim, heliocêntrico. isso não é questão conspiracionista que eu estou falando aqui não, mas tem um símbolo, o símbolo da Terra plana, ele está na OMS, na ONU. na ONU. O quadro da ONU lá. O quadro da ONU é Terra plana. É, ele sabe o real formato, Terra só não plana. fala. O símbolo da ONU é Terra plana. Você pode ir lá, isso é visível. Você pode clicar aí agora e falar que símbolo da ONU é o mesmo mapa plano que os terraplanistas usam. Vou citar filmes rapidamente. Vai lá, Douglas, você e quem estiver nos acompanhando. Deuses do Egito. Eles estão batalhando na terra. Um dos deuses pega uma asa, despacha para o céu. Lá de cima ele vê a terra num disco. Inclusive, aí eles fazem uma coisa muito louca. Eles giram o disco. Lutando, esse disco gira. No filme Matrix, o primeiro, o Morfeu pega um mapa, põe na mesa e fala pro Neo que ele vai tomar uma pílula e vai enxergar a verdade. Quando ele põe esse mapa, pesquisa aí, mapa da Terra plana, tá lá também. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o nosso irmão Cláudio. Irmão Cláudio, eu queria um texto, que aí nós estamos falando se é bíblico ou não. Porque a gente vai entrar numa questão mais aprofundada aqui. Existe um texto bíblico claro, específico, que me diz que a Terra é plana? Provérbios 8, 27 seria um bem simples. Eu estava lá quando ele preparou os céus. Interessante, né? Quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo. A visão hebraica vai nos mostrar um círculo, um abismo, inclusive na visão hebraica, lá vai ser o Sheol, mansão dos mortos, para quem, né? E entendemos que lá na Antártida o que eles tanto procuram é exatamente esse lugar. Entendi. O incrível que pareça é que toda vez que... Já tem 4 anos que eu fico acompanhando esses assuntos distantes, mas estudando, interessante, toda vez que alguém vai citar, Cláudio, toda vez que um terraplanista vai citar, ele sempre cita textos poéticos, provérbios, Jó, proféticos, alguns proféticos, outros não. Mas assim, doutrinário não tem, eu não consigo achar um texto doutrinário. Quando eu digo doutrinário, eu estou dizendo assim, por exemplo, Jesus, ele se preocupou com essa matéria, por exemplo, de deixar bem claro para nós, a Terra é plana, existe um texto que Jesus, algo doutrinário para a igreja. Existe algum texto doutrinário? Vocês têm que acreditar que a Terra é plana, que dê uma visão para nós assim. Não, Jesus, ele em momento nenhum, ele se importou em falar dessa forma, né? Até porque acho que para Jesus isso não é importante. É nós hoje, seres enganados, que estamos tentando buscar a verdade por trás desse filme todo. O que você acha disso tudo? Assim, a gente está debatendo um assunto
legal de bater, né? Mas igual você citou, e eu acredito que você falou a verdade, não é um texto espiritualmente para acrescentar algo para alguém, né? Aí eu acredito que é um debate, as pessoas você tenta achar uma forma de contratar, assim, tirar essa mentira, que alguns acreditam que seja mentira, da Terra seja plana. Mas igual o pastor Leandro falou ali, eu não consegui achar também, pesquisei um texto que você fala assim, nossa, que eu achei que realmente que fala Terra plana. Do versículo Provérbios, realmente eu não consegui ver, Rogério, não consegui enxergar. Mas deixa bem claro também que eu não consigo achar na Bíblia que a Terra é um que é uma esfera. O único que a gente consegue, só tem um versículo na Bíblia. Mais ou menos. Um versículo que é Isaías realmente 40, 22. E mesmo assim nós temos uma pesquisa rápida aqui, que vai mostrar várias cúpula, versões, círculo, que Isaías 40, 22, muda o tempo todo. As novas traduções vêm mudando o tempo todo. E outra, tem algumas traduções, algumas bíblias que tiraram essa parte, arrancaram. Tipo assim, vamos falar disso não. Arrancaram. Então isso é muito importante. Então assim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, outra pergunta. Tem algum problema um cristão acreditar que a Terra é globo? Não. Não há problema num cristão acreditar que a Terra é globo. Mas toda vez que nós cristãos não enxergamos algo como Deus desenhou, como Deus escreveu, né? É como eu pegar um versículo, a gente estuda muito sobre isso, falar assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não foi Deus quem falou. Então, automaticamente, não serve para como base. Respondendo, problema não. Porém, quando fala de uma Terra bola, você logo vai lembrar da NASA, das químicas, do Big Bang, do ameba. Você acreditar esse nisso é um assunto aí é muito importante que ele falou aqui. Não tem nada a ver com conspiracionismo, não. Eu não tô... É doloso, né? É porque taxam todo terraplanista. Eu queria que você me explicasse. Por que eles taxam todo terraplanista como conspiracionista? A verdade sempre incomodou, né? Porque Terraplanista é um conspiracionista. Ter dúvida da vacina é conspiracionista. Tudo que você pergunta... Tudo que é questionado parece que... é conspiração. Diz, né, a gente lê que a ciência não é uma coisa exata. Um médico que descobre uma cura hoje, amanhã descobre outra. Amanhã descobre um vírus, amanhã descobre outro. Ou seja, nunca vai ser exato. Mas questionar é sempre conspiração. Perguntar está sempre errado. É engraçado. Porque eu fico vendo que toda vez que a gente fala sobre matéria dos terraplanistas, sempre são taxados como conspiracionistas. E uma coisa que você falou que é muito interessante é que, por isso é que eu dou ouvido a muitos terraplanistas. É porque quando você é muito globo, bola, esfera, tem algumas situações que você vai ter que engolir. Uma delas é que o homem veio do macaco. Uma delas é que os cientistas que acreditam que é o globo veio do Big Bang. E se você veio do Big Bang, você veio de uma... ameba, sei lá, de onde. Darwin, você veio daquela teoria de Darwin em toda. Então eu fico meio preocupado com isso. Nessa parte eu fico meio preocupado. Agora, quando vai para os terraplanistas, isso é um pouco diferente. Nenhum terraplanista que você ouve ele, por exemplo, ele acredita no Big Bang. Ele não acredita no Big Bang. Ele acredita que um ser poderoso criou todas as coisas. Né? Ele não acredita como veio do macaco e por aí vai. E aí eu pego a sua palavra e aí eu já digo que quando acreditamos na bolota e em tudo que somos ensinados pela NASA, agora, com a sua explicação, desfazemos de Deus. Porque não foi Deus que te criou mais. Passa a ser um conceito... Passa a ser um conceito de um Big Bang, de uma ameba. Né? E se lermos a palavra, né? Por isso que eu sempre gosto de dizer que a Terra plana vai te aproximar de Deus. Porque se ela fala que Deus te criou, o terraplanista acredita que ele está muito próximo, jamais distante, como a NASA. Você não tem medo desse discurso se tornar uma ortodoxia, uma religião, não? Porque quando você fala assim, ó, o terraplanista, ele aproxima as pessoas de Deus. Isso acaba virando uma religião, porque eu só tô perguntando. Estamos com a ideia. Porque a pessoa fala assim, não, mas então peraí, se eu sou terraplanista e me aproximo de Deus, se eu não sou, isso significa que eu estou um pouco distante de Deus. Como que fica essa questão se a gente levar essas questões assim para esse lado? A intenção não é distanciar, né? E nem criar religião, porque no final das contas a religião é a causa de todas as guerras. Né? A religião não faz bem para ninguém. A própria palavra de Deus nos mantém longe da religião, né? Mais próximo de Deus. Então não é criar uma religião, mas sim criar na sua mente, né, no seu coração, uma verdade além do que te é vendido. Todas as vezes, eu entendo para mim o seguinte, todas as vezes que nós acreditamos em uma verdade cabal, que ninguém pode perguntar, que ninguém pode questionar,
Então nós logo nos colocamos como uma marionete. Se eu falar que o seu pastor, o senhor não pode andar para frente, o senhor vai ter que fazer sempre o que eu falar. O senhor vai ter que sempre andar para trás. Então, ou seja, toda vez que alguém dá um debate que não pode ser questionado, ele automaticamente deixou até de ser um ser humano. Ele se pôs no lugar de Deus. A verdade dele é única, ninguém pode perguntar, ninguém pode questionar. E assim estamos vivendo neste mundo. Entendo. Toda pergunta que fazemos nos Deixa eu tornamos só dar negacionistas. fazer uma propaganda aqui. Nós gravamos o Protesto Protestante diretamente aqui da Web Rádio, que é a ACC. A ACC aqui disponibiliza diversos cursos, né? Com um precinho aí bem bacana aí, curso de violão, balé, várias temáticas temos aqui na ACC. Então, se você quiser saber mais sobre a ACC, a gente está aqui, você deixa um comentário aí, eu quero saber que curso que tem, a gente vai deixar aí algumas coisas, se for útil para alguém, né? Tem curso de violão, curso de contrabaixo, bateria, sax, teclado, então tem vários cursos aqui na ACC. Voltando aqui, né, ao assunto aqui, o Diácono Rogério, você ia falar. Deixa eu só algo aqui, a gente está num debate, aprendendo um com o outro, né? E eu vou dar minha versão assim, no sentido assim, eu não vou discordar assim um pouquinho, tá? Uhum. Eu não acredito, baseado na Bíblia, que se você é terraplanista, você aproxima de Deus, ou se você ser o cara do ciclo, isso também vai se aproximar de Deus, não. Acredito que faz você aproximar de Deus realmente a presença do Espírito, né? Movendo o homem, convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Eu acredito que ideias, né, pode te ajudar. Daí isso que você falou realmente faz sentido mesmo. Terraplanista realmente, eles não acreditam no sistema da explosão e aquela coisa ambulante, louca. Eu não acredito também nisso. Mas não acredito também que ser terraplanista faz você aproximar de Deus, não. Eu acredito que aí tem toda a obra de Deus, a presença do Espírito, as próprias Escrituras, que é imensamente maior do que as duas visões, né? Eu só acredito que as visões podem dar ideias, né, acerca de Deus. E ambas as partes, né? Agora deixa eu só defender o Cláudio. Eu sei que você falou. Aproximar, né? Não foi... Deixa eu só tentar defender aqui. Por exemplo, quando eu acho um texto sagrado que fala que a Terra é plana. Ela é plana e tal, tem aquela questão toda lá. Então, quando eu aprendo isso, logicamente eu vou abrir minha mente e tal. Mas tem algum texto claro que fala sobre não, isso? Não, eu não estou dizendo de texto claro, porque também não tem um texto claro que fala que ela é globo. Então, é dos dois que eu tô falando. Eu só estou dizendo o seguinte, só que, igual ele leu aqui Provérbios, aí dá de se pensar de que a Terra é plana. Então, eu estou dizendo assim, eu não estou criando uma doutrina aqui. Porque tudo que a gente lê, a gente abre a visão da gente, falou. Vou te dar um exemplo bíblico, ele deu um exemplo bíblico aqui, eu vou dar um exemplo prático, porque eu não acredito nessa questão da gravidade também não, porque eu sou pedreiro, por exemplo, trabalho com nível de água. A água não faz curva, não existe água fazer curva, isso aí você vai em qualquer lugar, a água não faz curva, meu querido, não existe esse negócio. Aonde é que está essa gravidade, por exemplo? Eu não sei que os cientistas vão inventar N coisas, N matemática aqui para falar sobre isso, fala tanto de gravidade, mas imagine, se você pegar e molhar uma laranja, ou molhar um melão e girar ele, vai respingar água para tudo quanto é lado. Eu só queria saber, já que nós estamos flutuando no espaço cósmico, não sei quantos quilômetros por hora, 400 eu acho uma coisa assim, Steven Spielberg, sabe? Tem que ser muito doido pra gente acreditar num negócio desse. Eu não senti nada. E eu não senti nem que eu tô virando nem um pouquinho, nem para um lado, nem para o outro. Aí tem até uma tese que eles falam do voo lá, que parte com um carro, parte com o outro. Tem a questão do helicóptero. É uma medição que eles fazem. Tem a questão do helicóptero. Eu também entendo. Você está num globo, porque está girando. Se o helicóptero está ali, ele tem que parar no outro canto. Ele tem que vir para outro canto. Então eu só estou dizendo o seguinte, que a gente tem como a gente fazer. Porque Deus nos deu a capacidade de pensar. Hoje, questionar, ser terraplanista hoje, para mim, é questionar. É questionar muita coisa. Eu questiono muita coisa. Eu não acredito em muita coisa que algumas ciências falam, sabe? Que é a partir de uma lógica. Né? E ciência também é lógica. Então, assim, se eu pego um texto na Bíblia que me mostra uma coisa, aí na prática eu olho e falo assim, gente, mas calma aí, o mundo está girando, como é que é? Nós estamos... Fica difícil, né? Fica difícil ter essa percepção, né? Eu sei que a Bíblia também vai dizer que Josué fala que o sol parou. Aí eu sei que alguns vão falar assim, isso aqui é teologia perceptiva. Eles inventam tanta palavra para bonita, né? Vai falar, mas Josué diz que o sol parou. Se o sol que parou, então ele que estava se movendo. Então se é o sol que se move, já não é a terra.
Então é complicado. Tá, só um instantinho aqui que o Douglas já fez umas 5 perguntas mesmo. Eu quero saber de você, Cláudio. Qual que é a versão que você está lendo aí de Provérbios? King James. King James, Douglas, você está lendo King aqui. James. Vou ler outros aqui, versículo rapidamente, pastor, sobre a terra plana ou a terra parada ou móvel, né? A terra não se move. Salmo 104, versículo 5. Quem lançou os fundamentos da terra para que ela não fosse removida para todo sempre? Ou seja, parada. Outro salmo, 93:1, Salmo 96:10, eu vou só citando, vou ler o 93:1. O Senhor reina e ele está vestido de majestade. O Senhor é vestido de força com a qual ele cingiu. O mundo está também estabelecido de modo que ele não pode ser movido. 1 Crônica 16:30. Eu tenho mais de 100 versículos, pessoal. Eu coloquei aqui talvez 10. 1 Crônica 16:30. Temei diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado de modo que não será movido. Outra coisa, o Senhor cita na palavra que a terra existe os seus pilares e ele se move, né? Talvez um terremoto, sei lá se é um pilar da terra se movendo, mas uma bola num pilar, uma bola estática fica muito mais difícil. Rapidamente, por que a NASA faz tanto o heliocentrismo, onde todos os planetas estão em volta do Sol? Se pegarmos na Bíblia, a própria Bíblia vai dizer que o Sol foi adorado, o Sol foi reverenciado. Muitos, né, adoram o Sol. Os egípcios adoravam o Sol. Mas várias culturas Até hoje. O Sol. Não posso citar, mas tem um cara aí que carrega um cajado na mão para lá e para cá, que se você for ver é o Sol. É o Sol. Mas enfim, rapidamente, por que é um heliocentrismo? Porque o Sol até hoje é tido para eles como um Deus. Mas se você pegar, se você pegar aquela visão onde José sonhou que o negócio dos irmãos dele lá, não sei se foi uma junta de coisas que eles comiam, os feixes dele, se curvavam perante o dele. Na visão, o dele estava parado e em volta do dele estavam dos seus irmãos. José foi um rei. O Sol visto como um rei, todos os planetas em volta dele. Olha só, é uma visão muito clara de que o Sol até hoje está sendo adorado, pessoal. Ó, vamos crer no papai aí, vamos sair desse mundo enganoso aí. Pessoal, nós já estamos quase entrando no final aqui. Se alguém está aí nos ouvindo e tiver mais perguntas, vou ler aqui rapidinho aqui pro Douglas de novo, tá? Ele falou assim, ó, em 240 a.C., que se for tanto da NASA, né? Euclides já tinha desenvolvido uma geometria que é usada até hoje nas rotas de voo e navegação. E não é NASA. Não só eu. Deixa eu só. Eu deixei falar. Eu não sou terraplanista, viu? Eu não sou terraplanista. Eu gosto das ideias terraplanistas porque eu acho que eles têm mais um sentido mais bíblico aí. Mas assim, eu não visto a camisa porque pra mim eu entendo que não muda muita coisa pra mim se a Terra é quadrada, se é redonda, se é triângulo. Isso não muda muito pra mim. Não é a matéria, mas tem matéria que as pessoas gostam. É o caso do Cláudio. O Cláudio gosta da matéria, ele vai estudar a matéria, ele vai empenhar naquilo. Mas não existe só o Euclides, não. Tem uma galera aí, antes de Cristo aí, que fala. Mas assim, existir uma galera que fala uma coisa... a maioria não pode, assim, eu sei que muitos vão contestar o que eu vou dizer aqui, mas uma maioria de pessoas falando de um mesmo assunto não pode deixar o assunto, no mínimo, questionável, né? No mínimo questionável. Não significa porque o Euclides, ou Galileu, ou Aristóteles, ou outros pensadores, filósofos já falavam que a Terra era redonda ou heliocêntrica, né? Uma esfera, que eu não posso questionar, porque eu também entendo que existem outras culturas aí atrás aí, muito mais atrás, antes desse argumento, porque se eu for usar o argumento de 500 anos atrás, 1000 anos atrás, eu vou encontrar também vários pensadores, eu vou entender várias culturas e povos que acreditavam que a Terra era plana. Então isso é só uma observação que eu estou fazendo aqui. É interessante, sabe, Douglas, a gente vê por aí que conversamos um dia desse, né, passou sobre isso. Se fôssemos olhar pela maioria, vamos dizer crucifica. Porque a maioria preferiu crucificar Jesus. Jesus dentro da sinagoga, a maioria queria matar ele, né? Ele era defendendo a verdade, que no final a verdade está até hoje entre nós. Estamos aqui falando dessa verdade também, que é a palavra dele. Então a maioria, na minha opinião, Douglas, serve de massa de manobra. Quando queremos eleger alguém, falamos mal do outro, né? A política funciona muito bem dessa forma. Antes da pessoa ser eleita, o cara que vai ganhar já é vencedor pela própria mídia.
Então, assim, vamos tomar um pouco de cuidado com isso, né? Vamos lá, então, já que vamos falar de muitos anos, vamos para o Egito, vamos para Machu Picchu, vamos para esse povo tudo. Muito antes de Cristo, né? Aí não vale. Se for pegar por aí, a Terra vai ficar plana mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sei que quem está lá do lado vai querer fazer essa pergunta para você. A quem interessa, então, vamos dizer que nós somos conspiracionistas, vamos dizer que você é vamos nos pôr nesse lugar. Então, tu é um conspiracionista, você é doido, você é um louco aqui, você é doido, porque né? A minha terra é louco. Eu ainda quero acreditar que a terra é doido, é tão bonito aquele negócio girando, tão bonito. Né? É tão assim, como é que eu falo, como é que eles digitam, como é que fala o nome da palavra? Circular, redondo. É tão, quando você vai digitar alguma coisa, é tão... não esqueci o nome. É tão global, é tão... é globalização. Não é globalização, não. Eu falo que é tão editado, o negócio editado tão bonito que fica tão maravilhoso. Eu prefiro acreditar que a Terra é uma bolinha ali e tem vários. Nossa, é tão maravilhoso. Porque o National, o Animal Planet, eu viajo naqueles negócios ali. Mas vamos supor que você é um conspiracionista, você é doido com essas ideias, você vem falar que a Terra é plana. A quem interessa então a NASA? A NASA, eu estou dizendo que estava a NASA aqui, porque é o que as pessoas mais conhecem, mas se você for pesquisar, não é só a NASA que faz experimentos científicos, tem várias outras empresas que fazem diversos experimentos científicos. A quem interessa esse tipo de... Por que a NASA mente para nós? Por que ela ia mentir para nós? Por exemplo, por quê? O que ela vai ganhar com isso? Muito fácil. Na minha visão, né, e na de qualquer um que começar a estudar o assunto, é bom debater isso, porque não é mudar a cabeça da pessoa, mas fazer com que ela procure informação. Né? É interessante ver isso. Todos esses, né, o Douglas citou um nome aqui, Douglas, procure sobre a vida dele, você vai ver que ele não era cristão e muito menos acreditava em Deus. A maioria desses homens filósofos... São filósofos, a palavra já resume, filósofos. Todos eles eram, abre uma aspas, um anticristo. Ninguém acreditava e pelo contrário, falavam contra. Até hoje. Todos os famosos aí, Tesla, um cara muito bacana, eu gosto muito dele, porém... Eu gosto do Tesla. Porém, Tesla batia um papo com Marte. É interessante ver isso, né? Tesla conversava e ouvia Marte falar pra ele. Olha que legal. Esse cara... Olha que legal. E se você for lá na Bíblia, muito antes de Tesla, o povo já pensava que Paulo tinha vindo de Marte. Tá lá no livro de Atos. Lê lá, Douglas. Então fica difícil, né? A NASA tá até hoje falando de Marte. Eles estão lá em Marte, até hoje adorando o mesmo nome. É tema para outra matéria, mas estuda lá sobre estrelas errantes, a Bíblia cita algumas, vai lá que você vai ver. Essas bolinhas, realmente, pastor, mas, enfim, muitas pessoas comentam e falam. Esse engano é justamente para desqualificar Deus, pastor. Não existe outro nome. Não, afastar o homem de Deus. Existe assim, gira muito dinheiro. Gira muito dinheiro. Esse engodo todo, essa elite mundial. Se eu der o nome, eu até corro perigo, risco de vida, todo mundo sabe disso. Existe. Você sabe, Douglas? Já vi que você é um cara que estuda. Essa elite mundial trabalha no engano, trabalha nas trevas, trabalha no ocultismo, trabalha exatamente, Douglas, contra nós, ser humano, filhos de Deus, criação e primazia. O engano todo, o engodo todo é justamente para arrancar de nós o nome de Deus. Nós, enganados, logicamente, vamos para o inferno. Eu fiz uma pesquisa, eu não gosto de escutar nada dos outros me falar, eu fui engolir. Eu fiz uma pesquisa recentemente, porque nós íamos falar desse assunto. E eu vi várias, mas se você fazer uma pesquisa básica, você vai ver, não é só a NASA não, são várias empresas que elas ganham milhões, mais milhões. Os departamentos que mais arrecadam dinheiro no mundo tem a ver com o mundo fora, né? Com o mundo fora. Com o mundo fora. E é interessante uma coisa. Quem aqui já ouviu falar o seguinte, que nós conhecemos do mundo, do universo, mais do que o oceano? É uma coisa interessante, porque o oceano está aqui, seria muito mais fácil criar alguma coisa que você estuda. Ninguém quer. Agora, existe essas questões de falar, não, nós conhecemos mais do universo do que o oceano, não é? Será que é tão difícil entrar lá no mar assim, para conhecer o mar? Ou seja, porque eu penso que isso. Mais fundo que o espaço. Porque eu penso que isso talvez não vai ter uma demanda de dinheiro menor. Então vamos falar que existem vários bilhões de planetas, porque eu até queria saber a trena desses caras, velho. Eu queria saber que eles medem esses negócios, porque esse negócio não entra na minha cabeça. Bilhões de anos eles encontraram uma galáxia com não sei quantos planeta, exoplaneta, exoplaneta, dá um monte de coisa. Inclusive eu sei que, quem sabe o Rodrigo Silva um dia vai ver uma live dessa, ele poderia até responder para nós, quem sabe, tudo é possível ao que crê.
Rodrigo Silva fez uma live de 1h30 falando sobre cosmovisão bíblica. Ele acredita no universo, com vários planetas. Mas eu achei interessante, Rodrigo Silva, que você em momento nenhum, eu achei que você ia falar sobre os terraplanistas. Porque se você vai falar de cosmovisão, você deveria falar um pouco dos terraplanistas. Falou, mas eu acho que faltou entrar nessa visão aí. Talvez porque falar de terra plana hoje não dá muito like, né? Talvez não dá muita... Você tá achado como doido. Enfim, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, deixar você à vontade sobre o que você quer falar mais. Mas a pergunta é que eu quero dizer o seguinte: se eu não for terraplanista, quem está nos ouvindo ali deve estar com essa pergunta, que é cristão. Se eu não for terraplanista, vou pro inferno? Jamais. Você não acreditar na Terra plana não vai mudar a questão da sua salvação. Né? A palavra de Deus deixa claro. Eu pensei que eu já ia ter que me converter de novo, né? De novo. Não, a palavra de Deus deixa muito claro que o que te leva para o inferno é não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que crer em meu nome, aceitar que Jesus veio, morreu, ele é, né, o Filho de Deus, se for batizado, será salvo. Amém? Até aí, o que eu gostaria que vocês entendessem é, quando eu falo, né, te aproxima de Deus, não é te aproximar na questão física ou espiritual. Te aproxima de Deus porque tira de você um engano de um Deus tão distante, né? Porque quando fala de um universo, o cara olha para cima 500 bilhões de quilômetros, anos-luz, né? Um monte de nome. Anos-luz para falar que Deus está tão longe, sendo que eles mesmos sabem da verdade. Quando eles citam para vocês aí cinturão de Van Halen, vai lá dar uma lida. Quando eles citam camada de ozônio, vai lá dar uma lida. Quando eles citam uma pequena película protetora da Terra, vai lá, gente, vai lá na NASA, que você vai ver que tudo isso nada mais é que o domo. Eles sabem muito bem. Em hora eles falam que o cinturão de Van Halen é algo intransponível, como a própria palavra de Deus fala que o domo é algo intransponível. Ora eles falam que o cinturão de Van Halen é possível, que é o fato dele chegar no espaço. Yuri Gagarin, o primeiro homem a pisar na Lua, junto com seu colega, essa pesquisa, se o YouTube não apagou, se o Google ainda não apagou, se a gente for lá ver, pastor, quando perguntou para ele assim, olha aqui, vocês quando subiram lá em cima, né, na Lua, em Marte, não sei, vocês estavam tão próximos das estrelas, vocês viram estrelas? Pum, bugou os homens. Um disse que não, o outro... se você for ver aí lá. Uma coisa interessante que ele falou aqui, que geralmente quando você tira uma foto do planeta Terra, olha pra você ver, é só o planeta Terra azul e um pretão do lado, você vê estrelas, você não vê nada. Enfim, outra questão que passo rápido aqui, que nós temos que terminar, é a questão que no mundo, no mapa da Terra plana, nós temos o Polo Norte e temos o Polo Sul. O Polo Sul é a borda. Uhum. É isso, né? A borda. Na nossa visão, o Polo Sul, o Polo Sul é a borda. E o Polo Norte ali no meio ali. Só que é uma pergunta que me faz. Por que eles vão falar que nós é conspiracionistas? Vai falar. Isso é normal. Mas eu gostaria de saber por que eles não... Se eu, Leandro, se eu tiver dinheiro para pagar e falar assim, ó, eu quero ir no Polo Sul. Dele, ó, meu dedo, ó. Eu quero ir no Polo Sul, eu quero atravessar aquele gelo todo lá. Por que eles não deixam? Uma coisa interessante, por que não tem expedições? Tem expedições para ir lá no tal da Lua, para ir para o universo. Mas 10 milhões, 8 milhões. Não existe expedição. Isso não é coisa de conspiração, não. Você que tem muito dinheiro aí, ó, vai lá comprar uma passagem lá para o Polo Sul e queira atravessar aquele cinturão de gelo lá para você ver se vai deixar vocês. Não tem essa, não vai deixar, não. Não deixa, ninguém deixa. Eu sei que não deixa porque eu já fiz a pesquisa. Não tem passagem para você lá, não tem passagem à venda nenhuma para você ir para lá, não. É só os que já nascem lá, os iglu lá, os pinguins. Que tá na borda ali, tá na beiradinha. Eu não sei como é que funciona isso. Mas, você tem vontade de atravessar? Eu gostaria. Mas se você atravessar lá, e se você encontrasse Deus do outro lado de lá? Aí não seria antibíblico? Seria antibíblico, porque a Bíblia não diz que ia ser assim. Como é que funcionaria isso? A Bíblia diz que Jesus é que vai voltar a buscar a igreja. Se você chegar lá e trombar com Jesus, já é antibíblico. Porque vai ser um negócio complicado. É fato. Olha, existe... Nossa, pastor, hoje você me apertou. Mas, gente, eu vou entrar no vídeo, eu vou colocar o nome do cara depois e o vídeo dele. Existiu a Segunda Guerra, não sei se foi na Segunda ou na Primeira Guerra, um Capitão Byrne. Anotem esse nome, pesquisem se ainda não foi apagado, mas alguém no YouTube sempre tem, graças a Deus por esse pessoal, Capitão Byrne. Existia uma guerra, pastor, não sei se foi a primeira ou a segunda, não sei se foi contra a China,
E tendo essa visão do Polo Norte e Sul, os caras pensou, poxa, do outro lado ali da Antártida tá o nosso inimigo, né? Visão fácil. O que esse Capitão Byrne e a galera fez? Atracou um navio ali, na bordinha do gelo ali. Quando estourar a guerra, é fácil, a gente ultrapassou o gelo e estamos lá, né? Rapidinho vamos chegar no inimigo. Procure. O próprio Capitão Byrne disse que eles estavam em alguns aviões, né, indo a caminho de transpor a Antártida ali, aquela... Eles falam pequeno gelo, mas, gente, o gelo circunda todo o planeta. Todo o plano. Deus vai dizer planeta não, plano. Deus vai dizer que ele firmou a água como rocha. A rocha se tornou dura como rocha. Só pode ser gelo. Água dura como rocha, gelo. Ela está em volta de tudo isso daí. Qualquer lugar que você for, você vai trombar no gelo. O Douglas fez uma pergunta que é interessante. Nesse mesmo assunto eu vou te responder, Douglas. O Byrne, Capitão Byrne, disse que o inimigo tinha uma arma invisível, pastor. Porque quando os aviões estavam para, né, supostamente em quilômetros, alcançar o inimigo, eles batiam em uma barreira invisível. Eles estavam alto, galera, é um avião, existem vídeos aí no YouTube aí que fala que todo experimento da NASA, todo foguete nunca passa lá. Nunca passa, você faz uma curva. O que ele faz? Curva e cai. Lá no mar, né? Meu Deus do céu, mas lá no Triângulo das Bermudas. 50 subiram, como é que é agora? Né? Sempre cai no Triângulo das Bermudas. Pesquisa. Deixa eu terminar, pastor, porque isso é muito importante. Pessoal, aí, nós já estamos... pesquisa do Capitão Byrne, ele disse que o pessoal batia em algo invisível. Ele virou, não batendo, voltou. Ele disse que depois da bordinha de gelo, onde permitem ir, ele viu terras, ele viu mares, ele viu mundo, ele cita até animais diferentes. Ele citou, que ele não tinha visto antes. E depois disso, não sei se foi 1956, criou-se o tratado. Pode pesquisar entre todas as nações que ninguém vai lá. Existe um documento que ninguém pode. Existe um documento, pode pesquisar. Mas a elite, pesquisa galera, a elite estava se reunindo um dia desse na Antártida. Inclusive a rainha, que não mora lá, aquela rainha lá de 700 milhões lá. Pesquisa, eles estavam reunindo lá na Antártida. Por quê, galera? Aí eu vou te perguntar, quem vai responder para nós? Esse homem é muito conspiracionista. Isso é muito conspiracionista. Isso é muita conspiração numa live só. Né? Mas isso também, como você falou assim, atravessou o gelo, encontrou o mundo lá e tal. Isso também não é muito cinema, não, porque a gente vê uns filmes que o pessoal vai debaixo da terra, a gente chega lá e encontra um outro animal, fura a terra. Enfim, eu sei que tem argumento para os dois lados. Eu me aproximei dos terraplanistas porque eu já era de questionar. Eu questionava muita coisa não sendo terraplanista, eu não sou terraplanista. Às vezes a pessoa fala, você é terraplanista. Não, eu não sou porque eu não vivo pesquisando essas coisas. Vez ou outra eu vejo um vídeo, aí eu vou lá e me chama a atenção, eu vou e olho. Me chama a atenção, eu questiono, vou lá e olho. Mas é porque eu questiono. Se questionar é ser terraplanista, pois bem, então eu sou terraplanista. Conspiracionista. Então é isso. O Douglas ele fala um negócio aqui só para responder, porque ele fala assim, olha, é interessante que Isaac Newton era protestante e Einstein era judeu. Ok, eu até te entendo que você falar que Einstein era judeu. Mas existem cristãos que usam falas de Einstein, ele sendo judeu, e existem pessoas do mundo que usam as falas de Einstein, que é um judeu, para ir contra o cristianismo. E se ser judeu revela alguma coisa, eu não sei se Marx ou Engels, um deles tinha uma descendência judia, eu posso estar errado aqui. Mas o comunismo, por exemplo, teve várias pessoas que levantaram a bandeira do comunismo, eles eram judeus. O comunismo faz o que hoje com o cristianismo? Né? Acaba perseguindo. Eu entendo que sempre vai ter argumento para um lado, argumento para o outro. Vai ter o cientista que vai pegar Einstein e vai falar que ele é contra a Bíblia. Vai ter um protestante que vai pegar Einstein e vai falar assim, não, Einstein era judeu e atestava Deus. Então, infelizmente, a gente fica hoje eu falo que a guerra é uma guerra de conhecimento que a gente tem, a gente vai ficar limitando. Eu creio o seguinte, eu creio num Deus infinito, poderoso. Se a Terra é plana, para mim, Deus é Deus, é uma questão de conhecimento. Mas eu também creio que se Deus falar assim, eu posso construir várias galáxias, Ele é Deus para fazer isso. Né? Então, assim, eu penso que esse assunto é um assunto que nos leva, eu gosto do assunto terraplanista, porque sempre nos leva a outros assuntos. E de forma muito mais simples. E de forma muito mais tranquila. Você vai indo de outros assuntos, você vai falar assim, nossa Deus, as coisas tá meio complicado.
Eu gostaria, vou te dar 5 minutos para o Rogério também fazer as suas últimas falas, as últimas considerações. Douglas, só para que você pesquise, é bom pegar pessoas que conhecem, porque a gente aprende, né, Douglas? E o que eu puder somar para você também bacana. Tenho certeza que você já leu. Falar de judeu é muito vago, Douglas. Temos aí os judeus e temos aí os judeus sionistas e temos o povo de Deus, Douglas. Então, assim, olha para você ver. Falar judeu hoje é muito difícil, né? Tem que realmente saber quem é e qual judeu ele segue, qual ideia que ele acompanha. O pastor falou algo aqui que eu acho que é interessante citar, que Deus criou coisas visíveis e invisíveis, né? Não somente invisíveis espiritual, mas, Douglas, você, por exemplo, não vê o seu DNA, nem vê o DNA da planta, nem vê o DNA de um animal. Mas, Douglas, se você for lá, a ciência atesta. Todo o DNA tem o mesmo formato, tem a mesma forma de escritura, né? Não sei se é a escritura a palavra científica, mas todo o DNA aponta para um só Criador. Um só. Só foi uma pessoa que fez, porque o próprio DNA, ele carrega essa assinatura do Criador, entendeu? Então, a forma de letra, né? A forma de letra. Então, assim, entendemos que não foi o Big Bang. Porque o Big Bang daria sentido para várias coisas, talvez até alienígenas, como eles vão trazer no futuro. Concluído o meu raciocínio, volto a dizer, estude, procure, entenda. Existe uma massa tentando te enganar para que você não procure realmente a informação e continue como somos, na maioria. Trabalhadores, escravos, todo dia uma ideia nova, uma visão nova, e nós trabalhamos, escravos, mantendo o que eles estão criando. Deus ama você, ama cada um que está ouvindo. Você precisa entender sobre Deus, você precisa conhecer mais de Deus. Procure entender quem é Deus e salvar a sua alma. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero agradecer também aqui por esse momento interessante, né? Onde nós podemos aprender o que é um pouco sobre terraplanista, né? Um assunto vasto, que é vasto. Tem muita coisa para a gente poder falar. Vai vir de outras vezes aqui, né? E assim, já convidando, né? Gente, o programa aqui está aberto aqui para o pessoal do Círculo, do Globo. A gente vai trazer uma pessoa também que defende essa tese, né? A gente está trazendo hoje o Cláudio defendeu a pode ser o Christian aí, se o Christian quiser vir. O Christian, o Douglas, né? O Douglas Christian, se quiser vir. Douglas disse uma coisa interessante. Douglas, um abraço, Deus abençoe. Isso é muito bom, você é muito inteligente. Ele falou que está formado em história. Você está convidado aqui para defender essa tese, né? A gente trouxe aqui um lado da Terra plana e tem um lado do ciclo aí, do globo aí. Quem tiver aí que acredita que a Terra é um triângulo, quer vir também falar da Terra é um triângulo. Isso, só corrigindo aqui, Cláudio, ele me dá um abraço. Paz, Senhor Jesus, ele é cristão. Jesus, Douglas. Ele é cristão, tá? Vai mais planeta. O Douglas é cristão, ele acompanha o Glória a Deus, Douglas. Tá, Douglas, abençoe todos vocês que participaram com a gente aí, Deus abençoe. Trouxemos um tema importante, a primeira vez que vem, né? Primeira vez, vai ter mais vezes e quem sabe semana que vem ou na outra a gente traz uma pessoa, o Douglas mesmo está convidado aqui para estar defendendo a tese aí do Globo aí, tá? Deus abençoe a todos aí, um abraço, que Jesus continue abençoando a cada vida aí. Pessoal, nós vamos fazer oração e eu gostaria de fazer mais outro aviso aqui rápido. Nós estamos no YouTube, né? Nós vamos... Entra no link da página do Facebook, a gente sempre está disponibilizando aí, entra lá, inscreva-se, né? Ativa lá o sininho lá, viu, Douglas? Nos ajude, Douglas, você é uma pessoa muito inteligente, nós vamos deixar o link aí, já tem um link na página do Protesto Protestante, entra lá, abençoa nós lá com a sua inscrição, você um dia, eu creio que você um dia vai sentar aqui nessa cadeira que vai participar do programa com a gente. Eu não sou aqui uma pessoa que sou sabedor de tudo, eu sempre trago pessoas para me aprender um pouco mais, e assim com o Rogério, assim com todos nós. Então, a você que está nos vendo, inscreva-se no canal do YouTube, é muito importante para nós, se eu não me engano, acho que vou tentar lembrar que é protestoprotestante@gmail.com, protestoprotestante@gmail.com. Acho que é tudo minúsculo, você tenta maiúsculo, se não dá, tenta minúsculo, mas é protestoprotestante@gmail.com. Mas o link vai ficar aí. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer também que devido à queda que teve aí logo no início da nossa live, eu te peço perdão, desculpa, e nós vamos estar retransmitindo todas as nossas lives da segunda-feira. Nós vamos retransmitir as nossas lives na quinta-feira pela VC, Rádio Web Vila Semig, né? Ali da Vila Semig ali, um amigo nosso ali que nos pediu para nós estar fazendo essa parceria, e todas as nossas lives vai ser retransmitida toda quinta-feira às 19h30
pela web rádio Vila Semig. Deus abençoe a todos os irmãos da Vila Semig, o pessoal lá da web rádio Vila Semig. Quero agradecer ao Cláudio, quero agradecer ao meu irmão, o Diácono Rogério, por estar nos ajudando. Pessoal, nós vamos gravar geralmente de 15 dias, porque nós estamos com algumas demandas. Eu sou pastor, às vezes a gente não consegue estar gravando toda semana, mas nós temos muito material já gravado, então a gente vai sempre estar postando toda semana um material diferente aí. Gostaria que você que está aí até agora, que essa live está nos escutando, queira participar. Eu quero participar do Protesto Protestante, eu quero falar sobre algo aí, um tema. Procure-nos pelo WhatsApp. O número do meu telefone é 9573 9022. Você sabe o número do seu WhatsApp? Porque tem gente que não sabe nem o número. Qual é o seu número? 7108-6079. Fala aí o número aí, seu. Meu é 97108-6079. Procura-nos no WhatsApp e fala: pastor, eu quero participar do programa. Achei o programa seus muito bacana. É uma iniciativa muito inteligente de vocês aí estar falando sobre o debate. Você vai vir e vai participar aqui conosco. Lembrando, você que é pastor, quer participar, quer falar da sua igreja, vem aqui sentar conosco aqui e venha falar sobre a sua igreja. Nós estamos com um quadro do ano passado, esse quadro do ano passado vai voltar esse ano, que é você falar sobre a sua igreja. Tem gente que está na igreja, que é do Evangelho Quadrangular, não sabe como nasceu a igreja, que é da Igreja Batista, não sabe nada sobre a história da igreja, que é da Assembleia, não sabe nada sobre a Assembleia. Enfim, vocês todos são os nossos convidados. Deus abençoe a todos e nós vamos orar. Eu gostaria de orar pela sua vida. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, de forma sobrenatural, ó Pai, de forma magnífica, o Senhor formou todos nós, os seres habitantes dessa terra e todas as coisas que nela existem. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Pai, eu peço que se há alguma pessoa enferma nesse momento, ó Deus, eu oro pela minha esposa que está enferma, eu oro nesse momento também pela esposa do diácono Cláudio, que também está enfermo. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão enfermas neste momento, ó Pai, que o Senhor venha tirar, meu Deus, essa enfermidade do corpo, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que essa dor no corpo, ó Pai, essa dor de cabeça, ó Pai, esse mal, ó Deus, essa pessoa que talvez vai passar por uma cirurgia, Senhor, que o Senhor venha ser as mãos ali, conduzindo as mãos dos médicos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, traga salvação, Senhor, na vida dessa pessoa, libertação, cura divina, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós te agradecemos por esta live, por esse momento, que até que o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido, em nome de Jesus. Protesto Protestante, segunda-feira, às 19h30, a gente sempre vai estar postando. Se segunda-feira nós não estiver gravando, a gente posta um vídeo, mas às 19h30 vai ter material para vocês, para estar vindo aí as nossas lives e os nossos vídeos. Lembrando, nós estamos no YouTube, nos ajude, em nome de Jesus. Dá o like na nossa página também no Protesto Protestante, no grupo Protesto Protestante, sempre compartilha, é muito importante para nós. Cláudio, Rogério, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até mais.